Olá, gente, muito boa noite. Que alegria estar aqui com vocês nessa noite. Eu sou Agnes Alencar, eu sou historiadora, eu sou teóloga, sou muitas coisas. Eu moro no Rio de Janeiro, eu tenho dois gatos e um cachorro, e eu gosto muito de pedalar e de tomar bebidas geladas, chá gelado. Quem me acompanha no Instagram sabe que essa é uma das coisas que eu gosto, bebidas geladas mais para docinhas do que para amargas. Essa sou eu e a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre algumas personagens que nos ajudam a parir um novo futuro. Obrigada pela sua presença nesse terceiro encontro do SEBI sobre mulheres e profecia no cotidiano. Eu que agradeço, Núria, eu agradeço a todas vocês por me permitirem partilhar esse momento com vocês. Para mim é uma coisa muito poderosa ler a Bíblia com mulheres e ouvir um pouco de como esses corpos estão lendo esse texto, né? A gente lê o texto com o nosso corpo inteiro, não só com os olhos, e a gente foi por um caminho lindo que a gente vai continuar na nossa conversa. Eu trouxe uma pequena apresentação. Você pode liberar para eu compartilhar, por favor? Posso? Foi. Eu. Cadê? Aqui. Vou apresentar. Pronto. Vocês veem minha tela? Ótimo. Eu gosto muito desse texto de Êxodo. E eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que vão nos ajudar no segundo momento, que é o momento do exercício que faremos juntas para a leitura desse texto em conjunto. Eu gosto muito desse texto por muitos motivos. E o primeiro é de quanto tempo eu ignorei a presença das parteiras nesse texto do Êxodo. Eu fui uma criança de igreja, eu participei de todas as escolas bíblicas dominicais, e se tivesse troféu para gincana bíblica, eu teria minha casa cheia, porque eu era daquelas que gostava da gincana, gostava de responder as perguntas certas, e nunca tive uma lição de escola bíblica dominical ou de estudo que falasse das parteiras. E eu, na verdade, descobri as parteiras, assim, né? Eu sabia que elas existiam, eu sabia que essa história existia, mas eu descobri ela com outros olhos quando eu comecei a procurar as mulheres na Bíblia. E isso foi num momento muito específico da minha vida em que eu falei: nossa, mas eu estou lendo a Bíblia só a partir das perspectivas masculinas. O que que as mulheres estão dizendo? O que que elas estão fazendo? Como é que elas estão se movendo por esse texto bíblico? E foi nesse momento que eu encontrei essas paredeiras de futuro, né? E a maneira como elas agem diante desse faraó é algo que vai nos inspirar na nossa caminhada aqui. A primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente conversa sobre essa história é qual o lugar desse livro dentro da Bíblia hebraica. E aí, com isso, eu trouxe algumas nuances, nada muito demorado, porque eu quero que sobre bastante tempo para a gente fazer a segunda parte, e também porque tudo isso que eu vou falar para vocês, de alguma maneira, o corpo de vocês já leu quando vocês estavam meditando comigo sobre esse versículo, né? Sobre esse conjunto de versículos. Mas a gente precisa falar sobre o lugar deste livro, que é o Êxodo. Bom, para quem está aterrissando agora, nesse momento, o Êxodo faz parte de uma coleção de livros. Ele não é um livro sozinho. Existem alguns livros sozinhos no texto bíblico, mas, em geral, eles são parte de coleções. E o Êxodo faz parte da coleção que a gente denominou o Pentateuco, certo? E aí, o Êxodo está no meio de dois outros livros, Gênesis e Levítico.
e o Êxodo está ali naquele meio, e ele vai contar para nós algumas histórias, até um determinado capítulo, quando ele vira só sobre lei, que eu lembro que quando era criança, chegava a parte de ler as leis, eu ficava cansadíssima. Não sei se só eu ou se vocês também têm isso. A Kelly Nikondeha, ela é uma teóloga nascida na África do Sul, se eu não me engano, e hoje em dia radicada nos Estados Unidos. E ela tem um livro, né, esse livro chamado Defiant, O que as mulheres do Êxodo nos ensinam sobre liberdade, em que ela faz essa afirmação que uma de vocês já fez aqui, enquanto estávamos meditando juntas. Sem as parteiras, não haveria Moisés. Aqui vocês falaram, sem as parteiras não haveria Êxodo. E é exatamente isso que ela está querendo dizer. O êxodo ele não teria como ter acontecido sem que essas mulheres, de alguma maneira, estivessem arquitetando possibilidades de retardar o fim do mundo. A gente tem falado tanto dessa expressão, né? O que que a gente faz? Os Yanomamis falam da queda do céu, né? Então, o que que a gente faz para segurar o céu ou para adiar o fim do mundo? De alguma maneira, essas parteiras, elas são adiadoras do fim do mundo. Porque o mundo acaba muitas vezes. Uma mãe que assiste o seu filho ser assassinado, o mundo acaba ali. A vida daquela criança que fica interrompida naquele momento, um outro mundo acaba ali. Então, de alguma maneira, essas parteiras, elas não são só parideiras de futuro, elas são as que garantem que haja um futuro. Elas são aquelas que garantem que, de alguma maneira, o fim de um mundo ou de muitos mundos não chegue naquele momento. Não sei se eu estou me fazendo clara, mas vocês podem perguntar a qualquer momento, tá? Então, eu trouxe alguns elementos de contextualização. Eu sei que eu não preciso dizer que vocês provavelmente já estão cansadas de ouvir isso, mas como eu sou uma pessoa que gosta da repetição, acho ela super pedagógica, a repetição. Então, eu trouxe algumas verdades antigas. E uma questão sobre o texto bíblico, e toda vez que a gente se aproxima do texto bíblico, a gente precisa se aproximar sempre com cuidado, sobretudo quando a gente está lendo a Bíblia hebraica, ou como vocês preferirem chamar, o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, é que existe sempre um entrecruzamento de tempos que estão ali. Então, a gente está lendo um versículo, como Êxodo 1:15, que a gente leu, sobre a ordem do faraó, e a gente está lendo, imaginando um tempo só, ou até mesmo uma questão linear. Mas o texto bíblico, ele não opera nessa chave. Ele opera com um entrecruzamento de muitos momentos históricos. Então, eu trouxe aqui 4 exemplos, mas tem outros, tá? E eu vou explicar o que eu quero dizer. Existe o momento do acontecimento dos fatos. Quando aquilo aconteceu? E, com todo respeito, se aconteceu. Porque às vezes aquele fato não aconteceu. É uma história, é uma mitologia. E o fato de não ter acontecido como tempo histórico, como experiência histórica, não torna aquilo menos verdadeiro, tá? O que torna um determinado fato verdadeiro não é que ele tenha acontecido de fato ou não. A memória desse fato também é algo que legitima isso como verdadeiro. Então, não importa para nós, por exemplo, se Abraão nasceu quando diz que nasce, viveu como diz que viveu e morreu a hora que diz que ele morreu. Não importa para nós se Abraão existiu como carne e osso, porque ele existe como memória. Como memória ele existe. E como memória, ele está contando para a gente do tempo do acontecimento daqueles fatos. Um tempo. Existe o segundo momento, que é o momento em que você fica contando aquilo que aconteceu. E o Êxodo, ele tem esse papel de você contar de mãe para filha e de pai para filho o que aconteceu naquele momento. E esse é o que a gente chama de uma tradição oral, que durante muito tempo era o que regia o texto bíblico. O texto bíblico ele não era texto, ele não foi texto desde sempre. Existe o momento em que o texto se transforma em escrita.
E aí a gente poderia dividir aqui em múltiplos tempos, porque existe o momento em que uma parte do texto se transforma em escrita e a outra parte ainda é oral. Existe o momento em que uma parte do rolo está escrita e a outra parte do rolo está escrita em outro lugar. E aí existe um momento que você vai pegar metade de um rolo aqui, um terço do rolo ali, outro terço da história aqui, e vai transformar tudo isso numa narrativa só. E depois de tudo isso, ainda tem um momento em que você vai reler tudo aquilo que transformou em uma narrativa só e vai dizer: ok, agora sim, é isso aqui que é o livro de Êxodo, que é o momento em que você consolida essa redação final e que é muito posterior, é muito depois do momento em que aquilo aconteceu. E aí é por isso que o texto bíblico ele é cheio de easter eggs, surpresinhas. Por exemplo, não sei se vocês gostam de assistir novela de época. Eu adoro novela de época. E aí, às vezes você tá vendo uma novela, outro dia eu tava vendo de novo uns episódios de uma novela antiquíssima, não é do meu tempo, eu sou ainda uma jovem senhora, tá? Não é do meu tempo essa novela, mas eu assisti os DVDs dessa novela, na verdade foi uma minissérie chamada Anos Rebeldes. E aí, num determinado momento, o protagonista fala assim: essa música do Geraldo Valdré é o hino da nossa geração. E ele fala isso como se ele fosse um profeta. Ele está vendo lá na frente que essa música vai se transformar em um hino da geração. E eu lembro que foi muito engraçado quando eu estava assistindo isso com a minha mãe, porque minha mãe falou, e foi mesmo, eu lembro. Essa novela não foi escrita durante o período da escrita daquela música. Ela foi escrita 40 anos depois. Então, quando o autor está lá na frente escrevendo essa fala, que ele coloca lá, essa música vai se transformar em um hino da nossa geração. O que você pensa? Nossa, o personagem na novela está prevendo o futuro. Mas não, porque o escritor não está no passado. Ele está no futuro. E no futuro, ele está dizendo para a gente o que aconteceu depois. Tá fazendo sentido? Glória e Muriá estão fazendo assim. Então, e Múria, desculpa. Então, eu tô acreditando que não tô maluca, que vocês estão me acompanhando. O texto bíblico é cheio disso. E a gente não aprendeu a ler essas marcas que mostram para a gente que esse texto foi editado. Vou dar um exemplo de como isso aparece no texto bíblico. Aquele monte ainda é conhecido assim até hoje. O, o poço de Jetro está lá erigido até hoje. Ou naquele lugar que era chamado de tal, também conhecido como Y, também não sei o que lá, e que ainda hoje as pessoas vão lá. O que está dizendo para a gente? Quantos tempos esse texto passou até ele se transformar no texto que a gente lê? Mas a gente, quando lê esse texto corrido, ou quando a gente ouve as pessoas pregando, parece que é um texto, né, escrito todo num momento só, sem nenhum tipo de entrecruzamento de tempos. E o entrecruzamento de tempos faz uma coisa ainda mais grave. Quando você costura muitos tempos, você costura muitos contextos históricos. Você não está costurando só os tempos. Então, qual é o contexto de quando o êxodo ocorre? Qual é o contexto durante o período em que isso se transforma numa tradição oral? Como é o contexto de quando se transforma em texto pela primeira vez? Ele é todo transformado em texto? É só uma parte? Qual é o contexto e a intenção de quem consolida uma redação final, decidindo o que fica e o que se retira desse texto? Entendem? Entrecruzamento de tempos significa também o entrecruzamento de contextos. Quando a gente pensa na narrativa do Êxodo, é importante que vocês saibam que muito antes dela se transformar em um livro, ela é uma narrativa passada de mãe para filha, de pai para filho, ao longo da experiência histórica do povo de Israel na Bíblia hebraica. E é essa narrativa que se torna uma narrativa fundante. O que isso significa dizer? Significa dizer que nós temos algumas narrativas que elas se tornaram
como elementos universais de uma cultura fragmentada. A cultura de Israel não é uma cultura singular, é uma cultura profundamente fragmentada. Desde o início, você tinha divisão entre tribos, você tinha divisão entre reinos, Reino do Norte, Reino do Sul. É uma cultura fragmentada. Cada uma dessas culturas, por exemplo, tinham figuras que reverenciava mais ou menos. Um exemplo disso é que a história de Abraão e a história de Jacó são a história de dois patriarcas de momentos e locais diferentes, um do Reino do Norte e o outro do Reino do Sul, que foram unificadas em Gênesis para dar essa sensação de imaginário comum. Entendem? Estão acompanhando? O Êxodo, ele se torna uma narrativa universal da experiência do povo de Israel. E se torna uma narrativa também universal para nós, como cristãos, a partir das releituras desse texto. Mas nós vamos falar sobre isso depois. Apesar de existir uma antiga tradição, então, dependendo da Bíblia, de estudo que você pegar, você vai abrir e ela vai estar dizendo que a autoria de Êxodo é de Moisés. Não acredite nisso. É mentira. Muito provavelmente não foi Moisés quem escreveu o Pentateuco, gente. Sobretudo porque Moisés, apesar de provavelmente ser um homem letrado, porque foi alfabetizado, né, nas cortes de Faraó, qual a probabilidade dele ficar andando para cima e para baixo com papel e pena e escrevendo? Escrevendo aonde? Será que ele tinha uma escrivaninha dentro da tenda para ele poder ir escrevendo tudo o que estava acontecendo? Não tinha caneta, como a gente tem hoje, que aí tem tinta aqui dentro, que caneta é um instrumento que, se você para pensar em como era antigamente, caneta é um instrumento quase que é uma mágica que acontece aqui dentro. Você, por algum motivo, você escreve, a tinta sai. É uma mágica. Se você pensa como é que era nos tempos de Moisés, o povo tendo que ser alimentado pelos corvos, os corvos que têm que trazer o maná, aí os corvos traziam também o papel e a caneta, para não faltar, para Moisés poder continuar escrevendo. Faz sentido? Não. Então, hoje em dia, o que a gente tem é uma autoria inconclusiva. E aí eu gosto de falar sobre isso, por quê? Porque autoria é uma coisa assim, que importa para a gente, hoje, no presente. Hoje, no presente, faz muita diferença se eu tenho aqui um livro escrito por fulano ou por Beltrano. Eu não posso nem citar um livro sem, assim, que eu diga, o autor não é importante. Não, o autor é importante, mas o autor é importante para a gente hoje. Para esses, para esses povos, e nesse momento, a memória é importante, o autor não. O que é importante é que nada dessa narrativa, nada que é crucial dessa narrativa se perca. E é por isso que, às vezes, você tem textos que têm parênteses, que você tem duas vezes a mesma contação da história, duas vezes você conta aquilo, porque você não pode perder de jeito nenhum. Você vê, Êxodo, Levítico e Números tem toda uma contação de leis ali. Deuteronômio conta tudo de novo. Por que o Deuteronômio conta tudo de novo? Porque é outra tradição e não podia correr o risco de ficar de fora nada. Então, vamos escrever tudo de novo. Se alguém se perdeu, é agora que a gente vai escrever tudo de novo. Está aqui os mandamentos, tudo de novo, porque fazia parte daquele momento. Dito isso, o livro do Êxodo, o livro, como um processo de escrita, ele é uma rememoração de um passado de Israel que tem alguns objetivos principais: reanimar o povo, reavivar a esperança, renovar a fé em um Deus que liberta. E em que momento que isso faz todo sentido de ser escrito? Será que faz todo um sentido isso se transformar em livro num momento que tudo vai bem? Está tudo indo muito bem. Tudo indo muito bem, o povo está ótimo, está todo mundo ali na fartura. Ou será que o povo precisa ser reanimado, reavivado, renovado quando as coisas não estão muito bem? Normalmente. É quando as coisas não estão muito bem que você olha para o passado para tentar trazer esperança.
Esse é um movimento comum no povo de Israel. E é por isso que o livro de Êxodo começa a ser assim, a ser consolidado, né? E já existiam partes escritas, mas ele começa a ser consolidado durante o período do exílio da Babilônia. É nesse momento que o povo precisa reanimar, relembrar as suas raízes, relembrar quem é esse Deus que os tirou do Egito, acreditar de novo nesse Deus. Um povo que durante muito tempo não era monoteísta, era um povo que tinha crença e adoração de várias divindades. Isso não era visto como um problema. É durante o exílio da Babilônia que você começa a rejeitar esse tipo de ideia, justamente nesse processo de se separar desse colonizador e recuperar as suas crenças mais primárias. Então, é nesse momento que você começa a construir a ideia, por exemplo, de um Deus que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não é assim que Deus se apresenta para Moisés? Eu sou o Deus dos seus antepassados. Só que, como eu disse para vocês, os antepassados de Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, são de locais diferentes, de reinos diferentes, de tribos diferentes. Mas o redator desse livro, ele está construindo uma identidade unificada desse povo. E por que isso é tão importante? Porque, ao construir uma identidade unificada desse povo, ele escolhe começar o livro de Êxodo com o primeiro capítulo falando de um grupo de mulheres. E não é qualquer grupo de mulheres. É um grupo de mulheres que tem nome. Porque isso é uma grande coisa no texto bíblico. Se você tem o nome da mulher ali, nossa, meu Deus, eu tenho uma piada. A minha piada é que os homens não escreveriam isso sozinhos. Eu acho. Sempre acho. Quando eu vejo assim um negocinho, penso assim, alguma mulher foi lá e soprou, coloca o nome. Coloca o nome delas. Não deixa ficar no esquecimento. Imagina quanto essa história não foi contada antes de virar texto para que não se tivesse perdido o nome dessas mulheres. Quantas e quantas vezes essa história foi reanimada no coração das pessoas para que o Êxodo começasse, inaugurasse a narrativa dos seus livros contando sobre essas mulheres. E uma curiosidade é que o livro do Êxodo é uma ferramenta tão subversiva, é um texto com uma mensagem tão perigosa, que durante o período da escravidão, muitos locais proibiam o acesso desse livro aos seus escravos. Pregadores de grandes fazendas nos Estados Unidos, por exemplo, eram proibidos de permitir o acesso e a leitura desse livro. Então, a mensagem do Êxodo é uma mensagem muito poderosa. E essa mensagem muito poderosa começa com essas duas mulheres, Sefra e Puá, parteiras de um outro futuro. Por que parteiras de um outro futuro? Porque havia um futuro dado. E são elas que ajudam a parir um outro futuro possível. Qual era o futuro dado? O futuro dado era a aniquilação do povo de Israel, era a morte. O rei do Egito ordena às parteiras: quando vocês forem ajudar, quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Esse era o futuro dado. Esse era o futuro imposto por uma ordem. E são essas mulheres que vão, de alguma maneira, construir uma outra possibilidade. Nós temos o nome de duas parteiras. Mas a probabilidade de nós só termos duas parteiras para cuidar de todas as hebreias naquele momento é pequena. Essa mulher que eu citei para vocês no início, a Kelly Niron, que eu não sei como é que pronuncia direito o nome dela, ela comenta de como Cifra e Poá é como se elas fossem as representantes sindicais, sabe? A representante da escola. Quando você tinha uma turma, você precisava, né, de um representante ou dois representantes para falar em nome da turma. Então, muito provavelmente, elas eram essas representantes de um grupo
que falava em nome de outras parteiras. E elas organizam uma desobediência civil. Elas organizam um movimento de resistência. E que ferramentas elas usam para essa desobediência? Que ferramentas elas usam para não serem mortas pelo faraó? Porque elas poderiam. Um faraó que convoca duas mulheres para dizer que elas devem matar os meninos recém-nascidos, assim que nascem, ele não teria nenhum pudor de matar essas mulheres pela sua desobediência. E se fossem só essas duas, talvez ele tivesse de fato apenas aniquilado elas. Mas como é que ele ia aniquilar um grupo inteiro de parteiras? Um grupo inteiro de mulheres se unindo em prol da vida, se unindo em prol da desobediência de uma ordem. E quando a gente vai ler o texto, vou ler ele novamente aqui com vocês, só porque eu quero sublinhar algumas coisinhas. Diz assim: o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus, não obedeceram às ordens do rei do Egito e deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? E as parteiras responderam: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso e cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Eu acho muito interessante. O faraó não sabe nada sobre um parto. Então, essas mulheres usam o seu desconhecimento contra ele mesmo. E depois, quando elas são questionadas, elas usam o preconceito dele contra ele. Ele não questiona quando elas dizem as mulheres hebreias não são como as egípcias. Ele não sabe. Então, elas apenas fazem uso do desconhecimento dele e das coisas que elas sabem e que elas sabem que ele não sabe, para, a partir disso, construir um outro futuro possível para esses meninos. Percebem? Eu trouxe aqui algumas perguntas para a gente conversar agora em grupos menores. Eu vou colocar elas aqui e depois eu posso copiar e colar no chat, se a Múria preferir, ou a gente manda para vocês. Não sei como é que vocês preferem, se vocês preferem anotar. Mas eu tenho três perguntas. Que armas as parteiras usaram contra as ordens do faraó? 2. A quem precisamos desobedecer hoje? 3. Como esse texto fala conosco, mulheres desse tempo? Então, esse texto, ele nos atravessa, atravessa os nossos corpos hoje, onde nós estamos. O que que esse texto tem a dizer para a gente? O que que ele fala para a gente? A quem nós precisamos desobedecer? Então, a conversa foi tão boa que, para não perder o costume, mesmo sem saber, eu vou cantar um refrão e a gente vai para os grupos, tá bom? E é o refrão do início. Eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutre meu corpo, se espalhe em bênçãos. Sou plantadeira de semente boa. Sala 1. O que é que vocês trazem como síntese? A gente colocou aqui como a resposta das armas que usaram contra o faraó, a sabedoria, a experiência, a transgressão, o amor à vida. E a quem precisamos desobedecer hoje? A igreja como instituição hierárquica,
a toda forma de patriarcado, todas as pessoas ou qualquer situação que atenta contra a vida, a todos que querem ser donos dos nossos corpos, desobedecer o poder dos privilegiados, a estrutura do machismo, fobia, patriarcado. E como esse texto para nós hoje, o que ele traz de importância? A solidariedade, o companheirismo, saber usar a estratégia para não bater de frente e se quebrar, resistência, amor, ser ousada, criar asas para avançar, trabalhar no coletivo, roda de conversa, se unir, se fortalecer, continuar promovendo a vida. Aí foi falado também que é criticada a questão do aborto. E foi dito que é preciso entender que aborto também é a falta de alimentação, de moradia, de saúde, de estudo. Respeitar a vontade e a liberdade da mulher. É preciso perguntar quem fez a lei e para que serve. O texto mostra a força, a organização, a unidade das mulheres, e as parteiras no texto têm nome. Quem faz é quem sabe sobre a vida. Então, foi isso que foi relatado no grupo. Gratidão, grupo um. Tá na hora de partilhar, eo. Tá na hora de partilhar. Sala 2 ou grupo 2. Quem é, Múria? Eu não sei que grupo que eu sou, não. A gente é o É 3, a Vânia. Glória. É Três, você, ah, Glória. O dois somos nós, então. Eu também estava perguntando, né? A gente estava tão entretida na conversa que eh, esquecemos que grupo somos, mas tudo bem. As armas, as armas das parteiras, o trabalho coletivo, elas tinham o mesmo objetivo e sabiam o que elas queriam fazer. A missão, né? A clareza da missão delas, que era a vida. Uma outra arma delas, a sabedoria. A organização das mulheres, uma outra arma. O compromisso étnico, elas agem para não deixar esse povo desaparecer. O diálogo com as parturientes é uma outra arma que a gente levantou aqui das parteiras, né? Porque elas falavam, conversavam, tinham que conversar com certeza com as próprias parturientes para que soubessem que seus filhos precisavam viver o que elas estavam fazendo. Há um acordo entre as mulheres, né? Isso é uma beleza, né? Algo que não se fala, mas com certeza nós conversamos muito, né? E isso é muito gostoso, muito bom. Quem que temos que desobedecer? Eu acho que, na síntese, tudo que impede a mulher de se empoderar e viver em liberdade, temos que desobedecer tudo que escraviza nosso povo, toda estrutura formada para exterminar nosso povo pobre, preto, periférico, desobedecer todos os espaços que querem nos calar e tentam nos amordaçar, desobedecer o patriarcado, essas igrejas que continuam fundamentalistas, né? A extrema-direita, os discursos fundamentalistas. E o texto, a gente falou que esse texto é muito, muito atual. Nos mostra que estamos no caminho certo, da desobediência, de ter nosso lugar de fala. É um texto que está presente o momento todo em nossa luta cotidiana. E também nos lembra que precisamos conspirar para termos um futuro melhor, para mudar os projetos que atentam contra nossas vidas, contra a vida do nosso povo. Conspirar sempre a favor da vida e na sua plenitude, né? Conspirar e denunciar a ausência de políticas públicas. O desafio é estarmos juntas. O texto nos lembra esse desafio de estarmos juntas e defender projetos para nosso povo, sempre. Alerta para nossos dias, precisamos conhecer mais o texto na perspectiva libertadora e popular, né, que o CEBI nos traz. Conhecer, porque as meninas falando, né?
A gente conhece o texto, mas muitas mulheres conhecem, mas não fazem a leitura dele desde a sua perspectiva libertadora, popular, empoderadora. E, novamente, saiu muito essa questão, né? Não podemos permitir nada que nos escravize, fortalecer as mulheres e suas lutas. O que nos liberta é essa leitura a partir da realidade e o protagonismo feminino, feminista. É disso que a gente está falando quando falamos disso quando nós conversamos. Se eu esqueci alguma coisa, minhas irmãs, vocês ajudam aí. Gratidão. Mais uma vez, eu vim do ventre da minha mãe. Ela me deu semente boa, nutre meu corpo, se espalhe em bênção. Sou plantadeira de semente boa. Sala 3 ou grupo 3. Então, sou eu. Grupo 3, então, as armas que as parteiras usaram contra o faraó. Então, a astúcia, a desobediência civil, a resistência, a defesa da vida, isso tudo de forma estratégica. Foi lembrado também do temor de Deus, né? Elas se organizaram, enfrentaram o sistema opressor com coragem e determinação e com conhecimento para o enfrentamento sem confronto. É porque elas convenceram o faraó que elas tentaram fazer o que ele pediu, mas não conseguiram, devido às outras mulheres que eram fortes. Então, a quem precisamos desobedecer hoje, né? Desobedecer os homens, na forma do patriarcado, que muitas vezes é reproduzido também por algumas mulheres. Desobedecer o sistema, desobedecer o modelo de igreja. A nossa conjuntura não é favorável. Então, a gente tem o fogo amigo e o fogo inimigo para enfrentar, que muitas vezes dentro das próprias instituições, movimentos e etc., também temos o machismo, o racismo, o capitalismo, o patriarcado, tudo dentro do nosso próprio, vamos dizer assim, nosso próprio lar. Seria o fogo amigo, né? Então, a gente tem que enfrentar o fogo inimigo e também temos que enfrentar o fogo amigo, que dentro dos próximos lugares que nós estamos, muitas vezes até na própria família, a gente enfrenta os inimigos, esses mesmos inimigos da conjuntura, o racismo, o machismo, o capitalismo, o patriarcado, que são em todos os lugares. Então, aí, como esse texto fala conosco, né? A gente vê o exemplo delas, a união dessas mulheres. Se a gente buscar essa união, a gente tem condições de avançar muito mais, de enfrentar muito mais coisas, né? Muito mais do que a gente enfrenta somente pelo fato de ser mulher. A gente enfrenta vários tipos de violência, de preconceito, de tentar nos diminuir do nosso lugar, simplesmente pelo fato de ser mulher. Então, o exemplo delas é a coragem dessas mulheres que não tiveram medo de enfrentar esse poder, né? Mesmo que estrategicamente, mas um poder inquestionável do faraó, que era dado por Deus, né? Elas enfrentaram essas ordens, né? Em defesa dessa vida, em defesa das vidas. Então, de várias formas, esse texto nos atravessa. E aí a gente pode usar elas e tantas outras mulheres da Bíblia como referência desse enfrentamento, mas não um enfrentamento de confronto, né? Mas um enfrentamento estratégico, porque a arma que a gente tem, se a gente olha para outras mulheres da Bíblia também, a gente vê a inteligência, a astúcia, a perspicácia, a sedução, né? Aquela volta, né? De chegar na onde quer. Então, a gente tem que usar essas memórias a nosso benefício também, né? E assim a gente fortalecer umas às outras, usando essas ancestrais como referência. Gratidão. Acho que agora foram todos os grupos, né? Todas as salas.
Então, Agnes, você tem aí uns minutinhos para continuar emendando os diálogos, o que você emenda conosco a partir dessa escuta. Eu falo a emenda, viu, Agnes? É a partir dessa escuta e depois a gente encaminha. Lá no grupo eu partilhei uma coisa que eu acho que talvez valesse a pena compartilhar aqui também, de que uma das coisas que mais me inspira na coragem dessas parteiras é que elas se colocam em oposição a um poder imutável. Existem poderes que a gente olha à nossa volta, parece que não tem nada que a gente possa fazer para mudar aquilo. Eu, pelo menos, sinto muito essa impotência quando eu penso na política do nosso país. Eu sinto essa impotência quando eu penso nos históricos de corrupção. Eu sinto essa impotência quando eu olho para o sistema capitalista que nos esmaga de forma cruel na sua humilhação diária do trabalhador brasileiro. Eu vejo esse poder imutável também nessas estruturas ancestrais do patriarcado. E o convite das parteiras é, diante de um poder imutável, escolher a vida, escolher frear tudo aquilo que produz morte. E é, para mim, uma palavra de esperança que ecoa com tudo isso que vocês estão trazendo aqui para mim, tanta coisa bonita, o acordo dessas parteiras com as mulheres, as parturientes, o acordo delas com outras parteiras, tudo isso que vocês estão trazendo para mim mostra como existem caminhos para construir outras possibilidades de futuro quando a gente coopera juntas. E é nesse processo de cooperação contínua que eu acredito que também se faz a presença de Deus, que no texto bíblico o autor escolhe dizer Deus fez bem a elas. E a gente nem sabe quem são elas, quantas elas são, se é só Cifra e Poá, mas nós sabemos que é a partir dessa cooperação que Deus se faz presente. É a partir desse ouvido atento para escutar a voz de um Deus de vida e se colocar em oposição a todo e qualquer poder de morte, por mais imutável que ele seja, que faz com que a gente se encontre com esse Deus. Gratidão pela sua presença aqui, Agnes, e então hoje a gente já meio que encerra, parte encerrando assim, parte encerrando é bom. Meio que encerra esse bloco relacionado à profecia e mulheres. E quando a gente sentou para preparar, e a Agnes, que ia ficar por último, trouxe essa proposta das parteiras, e hoje, escutando aqui todas nós, e todas vocês e a Agnes, eu me pego pensando assim também. No cotidiano, a gente é literalmente bombardeada por tantas dificuldades. Gente assim, né, da classe trabalhadora, mulher pobre, que a gente pensa que não vai dar conta e fica se perguntando qual é o sentido das nossas ações, das nossas atividades. E a gente olha para essas parteiras. E a Agnes trouxe a palavra diante de uma força imutável, ali no cotidiano, com aquela sabedoria ancestral, aquele jeito de fazer, de cuidar, e aí vem esse cuidado que irrompe vidas e vira as mães de um povo.